E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Forasteiro. Na verdade, hoje começa a série sobre a Bíblia, o livro mais famoso do mundo, e durante essa semana nós vamos aprender muitas coisas importantes desse livro, muitas curiosidades, alguns fatos históricos, arqueológicos, o porquê desse livro tão enigmático carregar esse peso. Para muitos importante, para outros nem tanto, para outros tem uma importância mais histórica, intelectual, arqueológica, para outros pode ser um livro que salvou a vida dos mesmos. Mas com essa semana nós aqui vamos aprender alguns assuntos importantes, interessantes a respeito desse livro, e hoje começa o primeiro vídeo, o primeiro episódio da série da Bíblia, o livro mais famoso do mundo. Então tu já sabe, né? Fica aí. Bem, já quero começar falando aqui para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever aí, te inscreve, badala esse sininho, ative as notificações, porque semanalmente nós vamos ter vídeos aqui e posteriormente eu pretendo gravar outras séries com outros assuntos interessantes para a gente conversar, para a gente aprender. Se tu quiser, tu pode também comentar, já dá um like aí, porque ajuda muito o canal. Se você quer compartilhar isso com outras pessoas, envie o link para amigos, no grupo, para quem você quiser. E eu já te adianto que é importante tu ter papel e caneta na mão. Porque assim, hoje nós temos acesso a muitas informações. Diariamente é produzido milhares de conteúdos aqui na internet e muitas vezes nós queremos saber de tudo ou de quase tudo, queremos dar nossa opinião em quase tudo, mas de verdade nós não sabemos muito de quase nada. Então é importante, entre esse emaranhado de informações, a gente fazer um recorte e focar naquilo, estudar um pouco mais sobre aquilo, estudar mesmo, se debruçar. Então as informações que nós vamos aprender durante essa semana aqui na série, é importante que você anote para que você possa pesquisar em outras fontes depois, estudar mais sobre o assunto, para que você possa ter um melhor conhecimento a respeito desse livro, que é a Bíblia, que nós vamos estudar. Ok? Fica a dica porque eu sei que é muito importante. Bem, eu tenho em casa, na verdade, aqui na minha casa, algumas Bíblias. Tanto minhas, quanto a Bíblia da minha mãe, a Bíblia do meu irmão. E eu trouxe aqui algumas para vocês. Eu tenho primeiro essa Bíblia aqui, que é a minha Bíblia mesmo, que eu uso para ir à igreja. Geralmente eu uso ela para ir à igreja, ir aos cultos, para eu pregar também. Ela é da Sociedade Bíblica do Brasil, né? O órgão oficial, letra grande, e a tradução dela é da Nova Almeida Atualizada. Então essa Bíblia aqui geralmente eu a uso para ir à igreja, ir aos cultos, pregar em alguns momentos também. Tenho essa Bíblia aqui, que é a Bíblia Sagrada Almeida Revista e Atualizada. Ela é uma Bíblia assim, um pouco mais equipada no sentido de informações arqueológicas, históricas, até porque ela vem com enciclopédia bíblica ilustrada. Então aqui tem alguns dados importantes sobre os tempos da Bíblia, os autores, enfim, vem muitos assuntos aqui, muitos dados, figuras, ilustrações do ponto de vista histórico, arqueológico. Então quando eu quero aprender um pouquinho mais, ou levar algumas informações mais precisas, nos momentos que eu vou pregar ou dar alguma palestra, eu geralmente recorro a ela aqui. Eu ganhei ela de aniversário já tem uns anos. Na verdade, eu ganhei o dinheiro e comprei ela como presente de aniversário para mim. Já tem alguns anos. Então eu uso ela nesse ponto de vista mais de pesquisa. E tem essa outra Bíblia aqui, que ela é a mais simplesinha, toda preta. Eu geralmente leio em casa, eu uso ela para ler antes de dormir, fazer alguma meditação, alguma reflexão. Também é da Sociedade Bíblica do Brasil, traduzida por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Então essas são as minhas Bíblias, são geralmente as que eu uso, tanto para a igreja, quanto para pesquisar melhor, quanto para estudar e ler em casa, enfim. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês.
há uns dias atrás, eu estava assistindo um determinado conteúdo na internet, né? Que na verdade estava sendo reprisado, está lá pra gente assistir numa plataforma de streaming, e eu estava assistindo, e eu lembro que na época que foi ao ar esse conteúdo, as pessoas usavam muitos e-mails para se comunicar mesmo, para conversar e tal. Eu achei muito interessante. Tem um dado momento lá de uma atriz que ela tá querendo conversar com a sua amiga que está em uma outra cidade fora de São Paulo, e elas conversam muito por e-mail, né? Uma manda um e-mail, a outra recebe, responde e tal. Eu achei isso muito interessante, porque hoje em dia a gente quase não usa e-mail para esses fins de comunicação mais afetiva, individual. Hoje em dia os e-mails são muito usados no ponto de vista mais institucional, profissional e coisas do tipo. Até porque na época não tinha WhatsApp, não tinha Telegram, não era tão comum ainda as mensagens via torpedo, SMS e tal. Eu achei muito interessante, né? Como vai mudando com o tempo a nossa forma de se comunicar, de falar, de receber notícias, de dar notícias. E hoje em dia é muito mais fácil, né? Por mensagens instantâneas, as redes sociais estão aí para ficar e faz parte do nosso cotidiano. Mas teve um tempo, não muito distante, que não era assim. Eu lembro quando eu tinha, não lembro exatamente a minha idade, mas quando eu era criança eu recebi uma carta de aniversário de uma tia minha que mora em Manaus, no estado aqui do lado. E na época era ou carta, ou era telefone com cartão telefônico de unidades, vendia ser muito unidades em muitos lugares também. Celular não era a realidade de todos, principalmente ligações para outros estados eram muito mais caras, muito mais difícil. E enfim, como a nossa sociedade, a humanidade vem mudando, né? E eu trouxe aqui para efeito de ilustração algumas cartas. Você tem carta? Você tem alguma carta, algum bilhete, algum recado que você recebeu em algum momento? Você gosta de ler cartas? Gosta de escrever? Eu, particularmente, gosto. Tô falando por mim, eu gosto. Eu tenho aqui em casa uma caixa com inúmeras cartas, bilhetes, recadinhos que eu já ganhei de amigos, de colegas, familiares, ao longo desses anos, né? Em torno de uns 11 a 12 anos. Eu tenho uma caixa aqui em casa. E eu trouxe algumas para efeito de ilustração. Eu quero mostrar para vocês. Eu tenho aqui essa carta que uma amiga me deu. Foi, na verdade, um cartão de Natal, foi uma atividade da escola quando eu estava no ensino fundamental, na antiga 7ª série. E no final do ano a professora mandou a gente fazer uma atividade, né, de confeccionar o nosso próprio cartão de Natal e não comprar, e dar para algum, presentear para algum colega da turma. E eu ganhei dessa minha amiga. Essa carta data de 23 de dezembro de 2009, ou seja, já tem uns 12, 13 anos, né? Essa carta aqui. E foi uma carta muito interessante, gostei muito de receber, até porque essa minha amiga quase não se comunicava tanto falando, mas por meio de carta ela expressou muitas palavras bonitas para mim. E eu guardo com muito carinho essa carta, já tem todo esse tempo. Eu tenho também aqui uma outra carta, que é de uma outra amiga que eu ganhei. Ela não está datada, mas eu acredito que foi por volta de 2010 para 2011, foi num culto, no primeiro culto de Ano Novo que eu participei na igreja, quando eu havia entrado na igreja, né, quando eu aceitei Jesus. Eu lembro quando eu estava chegando na igreja para o culto de Ano Novo, essa minha amiga me abordou e me deu essa carta. Até então a gente não era tão próximo, tão amigo, mas foi por meio desta carta que a gente se aproximou mais, quando eu vi que realmente ela queria ser minha amiga. Aí quando eu cheguei em casa, depois do culto, eu fui ler a carta. Muitas palavras assim que eu guardo até hoje no meu coração. E está aqui a carta também. E lá por volta de 2010, 2011. Tenho aqui também um rolo que uma amiga me deu também. Uma carta, na verdade, não é só uma carta, né? Um rolo. Parece aqueles antigos manuscritos dos tempos bíblicos. A própria Bíblia no início foi assim, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso durante a semana também. Tem o meu convite de aniversário, que claro que é do Remo, né? Não, tu achava que ia ser do quê? De qual time? Do Remo. Do meu aniversário de 11 anos, que foi do Remo. Lá na rua da casa da minha avó, numa escolinha. Foi no dia 28/7/2007.
Meu Deus, tem quantos anos isso? 14, 15 anos, quando eu fiz o meu aniversário de 11 anos e tenho um convite guardado da época e guardo com muito carinho até hoje. Bem, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso, que é muito importante a gente se sentir querido, a gente lembrar de momentos importantes e especiais da nossa vida, quando a gente tem algo, né, ilustrado que demonstra aquela época, por meio de carta, de bilhetes, de uma foto. Pois bem, esse livro, que é a Bíblia, é mais ou menos uma carta para a humanidade. Deus, o Criador e o autor da palavra, da Bíblia, que é a palavra dele escrita, ele nos enviou uma carta, na verdade uma grande carta, ou várias cartas, como forma de nós entendêssemos qual era o plano dele para a nossa vida, o que ele pensa sobre a humanidade, qual é o melhor caminho a seguir, as melhores decisões a tomar, tudo isso somente para a nossa alegria, para o nosso bem-estar e para a nossa felicidade. Mas hoje nós vamos aprender alguns tópicos, alguns assuntos importantes da Bíblia, deste livro tão conhecido, tão perseguido também, para que a gente possa ter mais noção, mais familiaridade com esse livro. Porque eu sei que muitos têm em casa, mas não leem, outros não sabem por onde começar. A gente vai na casa de muitas pessoas e está lá aberto na sala, Salmo 23, o Senhor meu pastor não me faltará, o Salmo 91, enfim. E a gente usa muitas vezes como um amuleto, como um objeto religioso, quando na verdade é um livro escrito para nós lermos, estudarmos e aprendermos. Ok? Partindo disso, vamos dar continuidade aqui na nossa conversa. Bem, a Bíblia, ela é um grande emaranhado de livros, na verdade uma biblioteca. O próprio nome Bíblia, para efeito de curiosidade, significa biblioteca, vem do grego, onde na mesma está composto 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, e 27 do Novo Testamento. Juntando e somando, 66 livros. Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre o Antigo Testamento. Essa é a primeira parte da Bíblia, que é muito interessante, muito importante, ok? O Antigo Testamento ele foi escrito originalmente em rolos individuais. Desses 39 livros que tem o Antigo Testamento, originalmente esses livros eles foram escritos individualmente em rolos, né? Há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. Não se sabe exatamente quando, onde ou como esses livros todos foram agrupados, mas nós sabemos a princípio que os mesmos foram escritos individualmente em rolos, né, para efeito de ilustração. Mas hoje nós temos a Bíblia toda junta, agrupada, esses livros aqui. E esses 39 livros fazem parte do Antigo Testamento, ok? Originalmente, a língua do Antigo Testamento, que fora escrito esses livros, é o hebraico. O hebraico é uma língua antiga, que foi escrito o Antigo Testamento, da família semítica, que pertence às línguas afro-asiáticas, ok? Então, por aí eu vou colocar aqui para você uma ilustração para que você possa entender melhor. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em rolos individuais, e a língua original foi a hebraica, que é uma língua semítica pertencente à família das línguas afro-asiáticas, sendo que algumas partes do Antigo Testamento foram escritas em aramaico, que é uma sublíngua, se é que eu posso dizer assim, também semítica, pertencente à família das línguas afro-asiáticas. Ok? Então nós já sabemos aí que a Bíblia tem 66 livros, dividido em Antigo e Novo Testamento, e no Antigo Testamento se tem 39 livros. Esses livros foram escritos em rolos individuais, na língua hebraica e algumas partes em aramaico, que ambas pertencem a uma língua semítica da família afro-asiáticas, línguas antigas. Ok?
A parte que foi escrita em aramaico são algumas partes do conteúdo que está no livro de Gênesis, Daniel e Esdras, ou Esdras, mas a maioria dos livros em sua composição fora escrito em hebraico, hebraico antigo, ou hebraico sagrado, como muitos historiadores e até judeus falam a respeito dessa linguagem bíblica do Antigo Testamento. Ok, já estamos encaminhados nesse sentido. A Bíblia, mais precisamente o Antigo Testamento, foi escrito por diversos autores em diferentes estilos, inspirados pelo Espírito Santo, porque a mesma também diz isso. Ela tem um verso que fala no Novo Testamento a respeito da inspiração divina. Ou seja, essas pessoas foram usadas por Deus. Elas tinham, a princípio, a sua cultura, o seu estilo, mas foram usadas por Deus para escrever essas palavras que serviriam como a palavra de Deus escrita, para que, posteriormente, outras pessoas, outras gerações pudessem também ter contato. Desses 39 livros do Antigo Testamento, eles estão divididos, subdivididos em alguns grupos, mais precisamente em 4 grupos. O primeiro grupo é o grupo da lei, ou Torá, como se fala também conhecido como Pentateuco, que são os 5 primeiros rolos, os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros são conhecidos como a Torá, muito comumente na cultura judaica, ou como Pentateuco, que significa os 5 primeiros rolos. São livros que falam sobre a lei de Deus. Tudo aquilo que Deus disse para o seu povo, para a humanidade, em questões de leis, tanto morais quanto cívicas, de saúde, leis cerimoniais. Todos esses conjuntos de leis estão precisamente escritas nesses 5 primeiros rolos, ou nesses 5 primeiros livros. Para efeito de curiosidade, muitas das nossas leis hoje atuais foram tiradas como princípio e exemplo dessas leis antigas, dessas leis bíblicas, a respeito de moralidade, leis de saúde e coisas do tipo. Então, Deus ele tem vários tipos de leis que você pode ver nesses 5 primeiros livros. Então, tem a lei moral, um exemplo. Os 10 mandamentos faz parte da lei moral de Deus. Tem as leis cerimoniais, que tinha a ver com o santuário, com os sacrifícios, com alguns tipos de festas, que eram festas cerimoniais. Tem as leis sociais, as leis de saúde, como você deveria comer, o que você não deveria comer, como deveria ser o seu acampamento, onde você morava, e por aí vai, ok? Essa é a primeira parte do grupo, desses 4 grandes grupos que compõem os 39 livros do Antigo Testamento. O segundo grupo é o grupo dos livros históricos, que contam sobre a história do povo de Deus, tá? Desde a entrada na Terra Prometida até o período do exílio na Babilônia. Então, todo esse emaranhado de história, de acontecimentos que ocorreu com o povo de Deus, faz parte desse grupo, dos livros históricos, dos rolos históricos, que vai de Josué até Esther, ok? A terceira categoria ou grupo de livros são os livros poéticos ou livros de sabedoria, que vai de Jó até Cantares. Esses livros se abrange neles ditos de sabedoria, provérbios, enigmas, ditos que trazem algum significado por trás. E geralmente estão escritos em forma de poemas, de poesia. Então são livros muito interessantes para a gente quando nós queremos aprender algo que se refere a algum tipo de conhecimento. Já dizia um provérbio antigo, já dizia um enigma antigo. Nos livros de poesia e provérbios se encontra esse tipo de assunto, que é Jó até Cantares. Esse é o terceiro grupo. E o quarto e último grupo são os livros proféticos, ou os livros de profecia. Essa quarta categoria dos livros do Antigo Testamento mostram o objetivo do profeta, ou dos profetas, que era ensinar. Era tanto falar para o povo as coisas que haviam acontecido no passado, quanto denunciar os males praticados no presente e o que Deus revelaria no futuro.
vai de Isaías até Malaquias. Todos esses livros são considerados proféticos, ou que abordam assuntos de profecia. Ok? Então, dentro do Antigo Testamento, que são 39 livros, são divididos esses 39 livros em 4 grupos. Lei, que pode também ser Torá ou Pentateuco, históricos, poéticos ou de sabedoria e proféticos ou de profecia. Então nós já sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em rolos diferentes, ao todo 39 livros. Esses 39 livros subdivididos em 4 grandes grupos, e a língua original do Antigo Testamento é o hebraico, e algumas partes de Gênesis, Esdras e Daniel foram escritos em aramaico. Eu acho que já dá pra gente parar por aqui. Mas Eliel, tem os livros do Antigo Testamento. Quais são? É só você pegar a sua Bíblia, se você tiver aí, ou ir na internet, e você pode ler no início os livros, você até de cabeça. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Samuel, Reis e Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté e Jó. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cânticos, Isaías, Jeremias e Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós e Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É isso, gente. Amanhã vamos aprender uma outra parte dos assuntos da Bíblia, mais precisamente no Novo Testamento. Amanhã te encontro aqui novamente e não perca, ok? Até mais com a série A Bíblia, o livro mais famoso do mundo.